Meus irmãos, estamos estudando aos domingos à noite o livro de Mateus de forma expositiva. E temos visto no capítulo 5, já estamos no capítulo 5 do livro de Mateus, temos acompanhado o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, Jesus inicia com as bem-aventuranças, que inicia-se ali as palavras bem-aventurados do versículo 3 do capítulo 5 até o versículo 12. No domingo anterior, nós fizemos a conclusão das bem-aventuranças e aprendemos várias lições em vários domingos, não é? E foi um tempo muito precioso. Porém, o Sermão da Montanha, ele não é somente as bem-aventuranças. O Sermão da Montanha começa no capítulo 5 e estende-se até o capítulo 7. E hoje nós iremos para os versículos 13, 14, 15 e 16 de Mateus. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13 em diante. A passagem é muito conhecida, porque fala do sal da terra e da luz do mundo. Essa expressão, elas fazem parte do Sermão da Montanha. Então, abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Vamos ler o versículo 13 até o versículo 16. Vamos ler de forma responsiva. Eu lerei os versículos ímpares e a amada igreja vai ler os versículos pares. Se você não trouxe sua Bíblia, presta bem atenção e em nosso quadro aqui, na nossa projeção, já você verá alguns versículos destacados. Mateus capítulo 5 e o versículo 13 eu vou ler, que diz assim, Mateus 5 e 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. A igreja, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Versículo 15 diz, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas... Muito bem, uma palavra de oração. Ó Deus, estamos aqui reunidos para adorar o Senhor, continuar a adoração, agora com a palavra pregada, já escutamos a palavra cantada, adoramos ao Senhor por meio dos louvores, e agora vamos adorar o Senhor por meio do estudo das Sagradas Escrituras. Abre o nosso entendimento, as nossas mentes, ajuda cada coração aqui, ó Deus, a entender a sua palavra. Usa o teu servo que irá conduzir a mesma, apenas como um instrumento para conduzir a verdade eterna de Deus. Abre os nossos corações, a nossa mente, aquece os nossos corações, ó Deus, nos edifica, nos fortifica, ó Deus, mediante o aprendizado. Oramos com esse intuito, em nome de Jesus, amém. Vós sois o sal da terra. O versículo 13 aqui do Sermão da Montanha, ele deixa bem claro, dizendo as seguintes palavras, que nós já lemos, Mateus 5 e 13, vós sois o sal da terra. Ora, o sal, se ele vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. O que significa dizer o sal da terra? Essa passagem, irmãos, do Sermão da Montanha e sobre o sal da terra, ela é muito conhecida. Se você der uma pesquisada na internet, você vai encontrar vários vídeos de pregadores explanando, tanto de homens como mulheres e jovens, explanando então esse texto, trazendo lições para a nossa vida. E o que significa então essas palavras de Jesus quando ele disse, vós sois o sal
da terra, vós sois a luz do mundo. Então, como eu disse, essa passagem ela é muito conhecida. Agora, é muito importante também, irmãos, nós nos transportarmos para aqueles dias. Sempre muito importante, quando abrirmos a Bíblia, entendermos ela na sua cultura, no seu contexto daquela época, o que as pessoas estavam entendendo quando Jesus mencionou essas palavras. Um exemplo, quando falamos sal, logo a nossa mente contemporânea nos leva ao sal de quê? O sal que tem lá na sua casa e na minha casa, seja para assar a carne, seja ali para cozinhar o alimento. Quando a Bíblia fala luz, a nossa mente contemporânea já pensa em nossos dias e nós olhamos para onde? Para uma luz, para uma lâmpada. Mas é preciso nos transportarmos para aqueles dias e entendermos a cultura daqueles dias. E quando Jesus fala o sal da terra, qual o significado dessa metáfora? Que símbolo, que lição Jesus está trazendo de forma didática àquela geração, aos seus discípulos, àquela grande multidão que estava sendo. Aqueles mesmos ouvidos que estavam ouvindo, bem-aventurados os mansos, os humildes, os que choram, os pacificadores, eram o mesmo grupo que agora escuta, vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo. É importante considerar aqui, ressaltar, que Jesus não está propondo algo, ele está afirmando, vós sois. Ele não está dizendo, vocês devem ser, vós sois o sal da terra. Em primeiro lugar, eu gostaria de apresentar algumas curiosidades sobre o sal, para nós chegarmos até o entendimento daqui, dos dias que Jesus falou. O sal, nós sabemos que ele é um alimento universal, conhecido e necessário. Nós percebemos a sua importância do sal quando ele falta. Na comida, você percebe que comida insossa, né? Ou você percebe o sal quando ele excede o seu tempero, ou quando falta, ou quando ele excede, muito salgada, e percebemos. Mas vez por outra, quando a comida está saborosa, o tempero na medida certa, geralmente nós não percebemos, mas o sal está ali presente. Então o sal, ele é um alimento, mas deixa eu lhe dizer que nem sempre o sal foi usado não simplesmente como um alimento, ele teve várias utilidades e principalmente na antiguidade. Algumas funções do sal na antiguidade. Ele era usado também para conservar alguns alimentos, algumas comidas. E somente, escute bem, somente as pessoas bem-sucedidas é que poderiam ter acesso ao sal. Sim, o sal, ele era conhecido como o ouro branco. Ele era conhecido como o ouro branco, era muito rico. Não era usado somente para dar sabor à comida, era usado também para conservar alguns alimentos. E ao ler essa passagem, eu lembrei de algumas comidas que na nossa cultura era conservado com sal. E uma delas era o famoso bacalhau. Você já comeu bacalhau? Pastor, eu nunca comi bacalhau. Pense num negócio salgado. Mano. Eu nunca vi um bacalhau. O sal, né, em excesso para conservar o bacalhau, ou a carne de... Os mais velhos sabem, a carne de charque, que por muitos anos eu achava que era carne de jumento. Por muitos anos alguém falou que era uma carne de jumento e eu achava mesmo que era carne de jumento. Não é não, gente, tá bom? Mas o sal servia para conservar esses alimentos. Mas muito antes, ele servia para conservar muitos outros tipos de alimentos, e as pessoas que eram bem-sucedidas conseguiam conservar melhor os seus alimentos. Algumas curiosidades sobre o sal em questão do tempo. O sal, ele foi usado em uma guerra. No ano de 250 a.C., Roma e Cartago guerrearam pelo domínio da produção e distribuição dos mares. E aí houve uma guerra.
E essa guerra findou que um desses países, Roma, quando venceu, jogou o sal nas terras inimigas para deixar a terra inativa. Olha só que crueldade, pegou o sal, jogou nas terras para deixar as terras inativas, sem produção. Então o sal, diante da guerra, ele tinha certo valor de maltratar a terra, para que a terra não venha a produzir bem o alimento. Pois bem, quanto ao salário, essa palavra salário é muito conhecida, mas ela derivou, sabe de quê? Do sal. Na Roma antiga, os soldados romanos recebiam a sua porção, em vez de ser em dinheiro, era em sal. Aí vem a palavra salário. Isso é bem interessante. Os soldados romanos, né, recebiam as suas medidas em sal, e eis aí o nome salário, que deriva da palavra sal. Então, como eu mencionei, o sal tinha um alto valor. No noroeste da África, trocava-se sal por ouro. Pastor, sal por ouro? Sim, sal era trocado por ouro em algumas regiões nos tempos antigos, porque era algo muito precioso. Sal também é usado para purificação, né? Algumas pessoas usavam para se purificarem, tomarem banho. Até hoje existe uma expressão que diz: vou tomar um banho de sal, né? Algumas pessoas dizem para o outro: rapaz, você está meio azalado, você precisa tomar um banho de sal. É porque antigamente pessoas mesmo tomavam um banho de sal como uma forma de se purificarem, mas isso é algo só místico, não tem nada de purificação com isso. Inclusive, algumas pessoas viajam para Israel ainda hoje para tomarem banho no Mar Morto. Eu tive esse privilégio de entrar no Mar Morto, e o sal é muito intenso, ninguém afunda por causa da grande quantidade de sal que tem no Mar Morto. E algumas pessoas dizem que ali se purificam. Não purifica nada, tá bem? Inclusive é proibido você colocar em sua boca, porque é horrível o sabor. E colocar nos olhos também, porque ele vai arder bastante. E algumas pessoas vão para lá para se melarem com a lama que tem próximo ao Mar Morto, tomarem banho no Mar Morto como uma forma mística de se espiritualizarem. Não tem nada a ver com esse sal aqui que Jesus faz referência. O sal também era usado para mumificar. Aquelas múmias que nós vemos pela mídia, eram usado também o sal. Agora deixa eu lhe falar algo interessante sobre o sal. Um dos quadros mais famosos do mundo é o quadro da Santa Ceia do Leonardo da Vinci. Levante sua mão se você conhece. Levante sua mão. Você sabia que tem uma simbologia muito interessante e intrigante sobre o sal? Sim. Na figura onde tem Judas, aqui foi ampliada, tá bom? Está aqui Judas, e aqui foi ampliada, e ao lado da mão de Judas tem um saleiro derramado, e na sua mão o saquinho de moedas, que são as moedas da traição. O artista Leonardo da Vinci fez essa pintura e fez questão de colocar o sal aqui ao lado de Judas e o sal caído. Isso tem uma simbologia muito importante, porque isso estava mostrando que aquele que era para ser o sal da terra, ele fez o quê? Ele abandonou a fé. Ele derrubou, é como que ele entregou a sua vida aos seus próprios prazeres, entregando o Filho de Deus. E o artista plástico fez questão de registrar isso aqui, e poucas pessoas percebem esse detalhe. Talvez você nunca tinha observado isso, mas esse sal derrubado tem um significado importante, de que aquele que era para ser o sal da terra, abandonou a sua vida, a vida própria do cristão, que é sermos sal da terra e luz do mundo. Mas de fato, meus irmãos, o que significa quando Jesus disse, qual significado tem quando o Senhor disse, vós sois o sal da terra? Significa justamente onde o próprio versículo vem a nos ensinar.
O próprio versículo responde. Ele diz: se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Eu coloquei algumas atribuições sobre o sal para mostrar a realidade do que Jesus está falando. Tudo que eu mencionei aqui são atribuições do sal. Porém, quando Jesus menciona que vós sois o sal da terra, ele estava falando justamente sobre o valor do sal em termos de sabor. Algumas pessoas falam em termos de conservação, vale também, mas o próprio versículo diz: se o sal vier a ser insípido, se ele perder o seu sabor. Jesus está falando do valor real que tem o sal no alimento, que é para dar o sabor. Vós sois o sal da terra. Jesus está fazendo uma referência ao sal em termos dos seus valores de sabor. A importância do sabor que tem o sal no alimento. Agora, como trazer esse ensino para nós? Vós sois o sal da terra. Quer dizer que nós vamos dar comida, sabor à comida? Não. É uma metáfora, é uma simbologia. Jesus está claramente afirmando, diante deste mundo podre, diante deste mundo que não preserva as verdades e os valores da justiça de Deus, diante desse mundo podre e depravado, diante desse mundo insosso, sem gosto, onde cada um se inclina para as suas próprias paixões carnais, nós somos o sal da terra. Nós damos sabor real à vida, tanto conservando, como também dando sabor na medida certa. O sal, ele perdia o seu valor de sabor? Sim, perdia, ele tornava insípido. Mas nós, em termos práticos, Jesus está dizendo: vocês são o sal da terra, no requisito que nós devemos viver a vida própria do crente. Se nós fazemos a diferença nesse mundo, nós não somos igual os ímpios. Jesus está dizendo: vocês fazem a diferença nesse mundo insosso, vocês são o sal, vocês é que dão sabor à vida. E a vida cristã, ela tem um padrão, e esse padrão deve ser vivido por nós. Esse padrão vivido por nós é atribuído como uma vida de dar sabor a este mundo. Vós sois o sal da terra, no sentido de que nós devemos viver a vida cristã na medida, alinhados com a vontade de Deus. Jesus está nos ensinando que precisamos funcionar, assim como o sal funciona, dando sabor, nós devemos também funcionar no objetivo pelo qual Cristo nos chamou, e fazermos a diferença, vivendo a vida cristã, alinhados com a vontade de Deus. Isso é sermos o sal da terra. Então, o sal aqui, resumindo, tipifica a vida cristã na sua atividade. Tipifica a vida cristã na sua atividade comum, diante de Deus e diante dos homens. O sal aqui é uma metáfora que simboliza a vida cristã exemplar, uma vida cristã que tenha sabor, porque o contrário disso, quando o cristão não está vivendo a vida cristã conforme a vontade e a obediência a Deus, ele não está sendo o sal da terra, ele está vivendo uma vida insossa, insípida, sem graça. Para este mundo, a vida com graça, a vida que é saborosa, ela é vivida onde? Nos prazeres desse mundo. Mas para Deus, a vida cristã, ela é saborosa quando nós vivemos alinhados com a vontade de Deus, submissos à autoridade maior, Deus e a sua palavra. Isso é sermos o sal da terra. Então, o sal aqui é uma metáfora que simboliza a vida cristã exemplar. O sal simboliza viver a vida cristã na sua essência. Vamos repetir comigo essa frase? Vamos lá? O sal simboliza viver a vida cristã
Pronto, em termos bem práticos, viver a vida cristã na sua essência é sermos o sal da terra. E como eu disse, nós vivemos em um mundo de mazelas, onde todo tipo de controvérsia existe contra Deus e contra a sua palavra. Faça uma festa de carnaval aqui nessa praça, ou em qualquer outro local aqui na Vila Paraguai e região, as pessoas vão achar bom, e vão aplaudir, e vão gostar disso. Coloque as crianças para dançarem, e o mundo vai aplaudir isso. Coloque um filho seu, que Deus nos livre, né? Uma criança mal vestida diante da televisão, me desculpe a expressão, mas mostrando o bumbum, uma criança mostrando o bumbum e dançando, o mundo vai aplaudir, o mundo vai achar bom. Mas coloque essa mesma criança para citar um versículo, o mundo vai dizer o quê? Olha, os pais são fanáticos, estão ensinando religião para a criança, olha o fanatismo. Mas coloque a mesma criança para mostrar o bumbum, mal vestida e dançando funk, o mundo vai aplaudir, porque o mundo é acostumado na podridão, e nós somos o sal da terra. Nós somos vistos pelo mundo como quem não tem sabor, mas é o contrário. Deus diz, vós sois o sal da terra. Se vocês vierem a ser insípido, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Já vamos ver a aplicação sobre isso. Mas diante desse mundo insosso, diante desse mundo sem graça, depravado, diante desse mundo que se inclina cada vez mais para o erro, para as paixões carnais, nós somos a diferença. Pelo menos deveríamos ser. Então o sal aqui tipifica a vida cristã na sua essência. Amém por isso? Agora a pergunta é, estamos sendo o sal da terra? Estamos fazendo a diferença onde nós vivemos? O sal, ele precisa ser usado de forma apropriada. No caso aqui, é vivermos sobre a vontade de Deus. É vivermos de forma apropriada. Assim como o sal precisa ser usado de forma apropriada para dar sabor, a vida cristã precisa ser vivida sobre a vontade de Deus de forma digna do Evangelho. É interessante que depois os apóstolos vieram a transformar esses princípios em frases, né, completas. Como é o caso de Paulo mencionar lá em Efésios, né? Vivei de modo digno do Evangelho. Então, resumindo, isso é ser sal também. Viver de forma digna pela vocação a qual nós fomos chamados. Olhando agora, no caso contrário, quando o sal torna-se insípido, perde-se o sabor, fica sem importância. Ainda assim, quando acontece isso com o sal, quando o sal perde o seu sabor, ele ainda tinha uma utilidade nos dias de Jesus. E qual era essa utilidade? Ele perdia o sabor, o sal, mas naqueles dias, naquela cultura, ele tinha ainda um valor. E qual era o valor? Ser jogado aonde? Nas estradas. Mas para ser o quê? Pisado. Perdeu o valor, perdeu o sabor, mas ia ter uma utilização. Mas uma utilização o quê? Uma utilidade negativa, ser pisado pelos homens. E isso simboliza, irmãos, quando o crente, o cristão, está vivendo fora dos princípios de Deus, não está servindo mais como o sal da terra, ele não está mais vivendo de acordo com a vontade de Deus, ele passa a ser o quê? Insípido, e o mundo começa a fazer o quê com ele? Ixi, é isso, é ser cristão? Aí começa. Nós devemos lutar para preservarmos esse princípio. Nós somos o sal da terra. A pergunta é, você tem se apropriado disso? Nós temos sido mesmo o sal da terra. Você jovem,
Você homem, você mulher, você criança, você tem sido a diferença na sua escola, no local onde você trabalha, em casa, temos sido o sal da terra, temos dado sabor de fato a esse mundo. Vós sois o sal da terra. Precisamos lutar para preservar esse princípio em nossa vida. O sermão ele continua, porque além de Jesus dizer que nós somos o sal da terra, ele mencionou também que nós somos a luz do mundo. Vamos ler juntos esse versículo? Está em Mateus 5:14. Vamos ler? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade sobre o monte. Vamos ler novamente com mais força, todos juntos. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. E agora Jesus diz que nós somos o sal, mas além de sermos o sal, nós somos a luz, que é outra metáfora, e como eu mencionei, a nossa mente contemporânea já olha logo para essas luzes aqui, porque é o nosso entendimento. Mas olhando também para a cultura daqueles dias, a luz do mundo aqui também significa, também simboliza a importância de nós vivermos de acordo com a vontade de Deus, vivendo a vida cristã, se apropriando da vida cristã de modo digno do Evangelho, vivendo na sua essência da vida cristã. É claro que naquela época não havia a luz elétrica, era um candeeiro. Alguns aqui utilizaram um candeeiro, embora que um pouco moderno, de lata. Quem aqui viveu na época que não tinha energia? Levante sua mão. Aqui no Paraguai, continue com a sua mão levantada. Aqui no Paraguai, quando os americanos chegaram, acho que não tinha luz, não tinha energia elétrica, não é? Olha quantas pessoas aqui, até o Kleber, rapaz, o bichinho é velho, viu? Eu acendi muito esses candeeiros também, de lata. Até hoje o Diassis tem para vender, né? O irmão Diassis tem alguns lá à venda. Eu queimei muito o dedo, né? Só passando de lá para cá e de cá para lá. É muito legal fazer aquilo ali. Passando o dedo no candeeiro. Porém, esse candeeiro aqui dos dias de Jesus, nós pensamos nessa luz, vós sois a luz do mundo, porque vivemos em nossos dias, pensamos nessa luz. Mas o Senhor estava fazendo referência a essa luz aqui, a essa candeia, que era dos dias de Jesus. A luz, ela sempre foi usada em lugares necessários. Ninguém vai usar uma candeia, um candeeiro em um lugar iluminado. Não, ela era usada em locais apropriados mesmo, para se procurar alguma coisa, ou para clarear aqueles que estavam ao redor. Era usado de forma necessária. E Jesus reforça, ele afirma aqui, que não pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Ela é vista, não tem como esconder. Jesus afirma também que não se acende uma candeia para colocá-la onde? Debaixo do alqueire. O alqueire era uma cesta de medida, né? De medir grãos, era o alqueire. Então ninguém acende uma candeia para colocar debaixo de uma cesta. Qual é o valor disso? Colocar um candeeiro debaixo de uma mesa. Qual vai ser o valor disso? E ele afirma dizendo que ela é colocada no velador, no local apropriado para que ela brilhe e encandeie, alumia o local ao redor. O lugar correto seria no velador, e Jesus faz menção disso. Assim ela teria o uso na sua função, a qual ela foi feita, para iluminar, brilhar. E isso nos ensina que nós cristãos temos uma função própria na vida cristã, é sermos luz, é brilharmos nesse mundo de escuridão, é fazermos a diferença, não debaixo da mesa, não escondidos, mas diante do mundo mesmo, brilhando. Essa é a nossa função. E a função de brilhar, só pode brilhar aqueles que têm a luz de Cristo em sua vida. Quando
eu viajei para Israel, eu tive o privilégio de comprar uma réplica, aqui está ela, uma réplica desse candeeiro. E quando, chegando lá em Nazaré, que eu vi essa réplica, eu fiquei encantado. E o professor nos ensinando que foram encontradas várias, datadas dos dias de Jesus. Antes e depois ali, eram essas réplicas, esse tipo de candeeiro. Jesus estava fazendo menção desse tipo de luz aqui. E hoje vai ser a primeira vez que eu vou acender ela. Apague as luzes, por favor. Nós vamos nos transportar para os dias de Jesus e vamos ver uma acesa. Me ajude a apagar as luzes aí, por favor. Charles aí, essa de Assis. Isso. Essa aqui agora. E depois essa aqui. Não deu para iluminar muito, porque nós estamos acostumados com muita luz, mas na escuridão dos dias de Jesus, a lâmpada era essa. Diante do escuro, ela faz o quê? Uma grande diferença. E ele disse: vós sois o quê? A luz do mundo. Então não se pode colocar essa luz em um local inapropriado. Qual vai ser a função dela aqui? A função dela é ser colocada em um local alto, para que ilumine, tenha a sua funcionalidade, a sua utilidade correta. E Jesus está dizendo: vocês cristãos, vocês são o sal da terra, mas também vocês são a luz deste mundo, esse mundo que vive em escuridão, com o entendimento entenebrecido, obscurecido, alheios à verdade de Deus. Nós somos responsáveis para trazer, para sermos a luz deste mundo. E Jesus, ele afirma no versículo 16, eu vou citar: assim brilhe a vossa luz aonde? No meio dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Não é uma questão de luz, irmãos, é uma questão de obras, é só uma metáfora que Jesus estava usando. Assim vejam as vossas boas obras diante dos homens e façam o quê? Glorifiquem a Deus. Isso significa dizer que a nossa vida aqui na terra, ela está ligada aos céus, e os homens podem glorificar a Deus observando as nossas ações, a forma como nos comportamos diante do trabalho, a forma como nos comportamos diante da sociedade. As pessoas estão nos vendo, porque nós somos luz. Faça alguma coisa de errado, as pessoas vão apontar para você. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então as nossas ações na terra, elas movem o quê? O céu. As nossas ações aqui podem glorificar a Deus, como também não podem. Então que Deus nos ajude a sermos o sal da terra e a sermos a luz do mundo. Amém? Amém. Vamos orar com essa luzinha, né? Vamos orar? Ó Deus e Pai, ajude-nos, Senhor, a sermos o sal da terra, nesse mundo de sabor, nesse mundo sem sabor. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos a luz desse mundo, a brilharmos, a sermos um foco na escuridão, onde pessoas que vivem sem esperança possam ver em nós a esperança, o reflexo da luz de Cristo em nossa vida. Ajuda os nossos homens, nossas mulheres, a refletirem, ó Pai, a luz de Cristo em suas vidas. Nos ajuda em nossas ações, em nossas palavras, em nossas atitudes, em lugares necessários.
Ajuda, ó Deus, aqueles que estão afastados também, apagados, desonrando o nome de Deus. Ajude esses a chegarem-se e a novamente brilharem e glorificar o teu nome por meio do seu testemunho. Assim eu te oro, ó Pai. Oro também por aqueles que estão aqui hoje à noite, que querem decidir a sua vida para Cristo, querem ser luz e sal. Eu oro pela vida destes. Oramos juntos, em nome de Jesus. Amém e amém.